Manejo de poda radical no cultivo comercial de produção de abacate. Vale a pena, não vale a pena? Em qual momento do pomar utilizar esse tipo de manejo para que você possa reduzir o tamanho das plantas? Vamos trazer na prática para vocês hoje o pomar comercial, onde foi feito o manejo de poda radical e como que está sendo o processo de desenvolvimento nesse pomar após a poda radical. Poda radical ou poda drástica, para que serve esse manejo dentro do pomar comercial? Qual que é o benefício que traz? Qual que é a finalidade de executar esse manejo dentro do pomar comercial de produção de abacate? Na prática, esse sistema de poda radical, primeiramente, você produtor tem que identificar o que é. É você retirar a parte aérea total da planta, só deixando para baixo do enxerto. Como assim, João? Aqui tem um exemplo para vocês verem. Aqui era a planta de abacateiro normal que existia antes aqui. Aí retirou, como vocês podem ver, retirou toda essa parte. E aí, naturalmente, a planta ela precisa recomeçar de novo a parte vegetativa. Então ela sorta novas brotação nessa parte onde que foi podada. E aí o cultivo comercial de produção de abacate volta a ter abacate de novo sendo produzido daquela mesma variedade que existia antes. O porquê? Porque a poda no sistema comercial, a poda drástica no cultivo comercial de produção de abacate é feita acima do porte enxerto, aonde que se você executar esse sistema de poda abaixo do porte enxerto, essa brotação nova que vai surgir é de abacate comum, não vai produzir a mesma variedade que tinha antes. Mas você, produtor, pode até enxertar essa nova brotação. Mas o que acontece? A mortalidade é muito grande desse enxerto. Então, para que você não corra o risco de ter um abacateiro dentro do seu pomar que vai produzir um abacate da variedade comum, o sistema de poda tem que ser acima do porte enxerto que já foi enxertado nesse abacateiro. E naturalmente, a planta fica dessa forma que vocês estão observando após ser feito a poda drástica. Continua a sendo produzido uma produção mais rápida, porque no pomar comercial que é plantado no início, ele vai produzir a partir do 3º ano de idade, porque precisamos formar sistema radicular e parte superior da planta de novo. Aqui não, aqui já existe um abacateiro formado. Esse pomar aqui que vocês estão vendo é um pomar comercial de produção de abacate com 25 anos de idade. Essa planta tem, esse pomar tem. Então aqui a gente executou o sistema de poda nesse pomar para que ele ainda continue produzindo. Por quê? Porque aqui a gente vamos trabalhar futuramente num novo formato de produção de abacate com novas variedades. A princípio aqui optamos por fazer o sistema de poda porque é o mais que se adaptava ao projeto nesse momento. Aqui é um pomar comercial de produção de abacate com 1.200 plantas, utilizando 3 variedades, geada, fortuna, em quintal acima de 800 metros de altitude no nível do mar. Aqui já é uma nova planta de abacate. Esse pomar aqui, ele tá com 5 anos que a gente executou esse sistema de poda nele. E olha para você ver a estrutura que ele já formou. Em 5 anos, ele consegue já ter uma formação de estrutura muito mais rápida e rigorosa. Olha para vocês verem. Logicamente, com o manejo que você aplica após fazer esse sistema de poda, ele é determinante para que você tenha sucesso no seu pomar. Mas, mesmo assim, ele acaba tendo uma formação muito mais rápida, pelo motivo do que a gente já tem um sistema radicular formado nessa planta, mais rigoroso. Então, o extrato cultural na questão fertilidade, manejo de sistema radicular, a formação das brotas é muito mais rápido do que o pomar mais novo. Então, por isso que ele tem essa formação mais rápida que vocês estão vendo aqui. Na questão de produção, a partir do 2º ano, já que essas brotas já estão surgindo, o abacate já produz naturalmente, porque a gente já tem uma árvore formada. Então nessa questão, como vocês podem ver aqui, ó, a diferença dessa altura para a outra planta que eu estava mostrando para vocês no vídeo, ela é mais alta, porque o porte enxerto, ele não fica um formato padrão para todas as plantas. Depois do pomar formado, o porte enxerto pode ficar mais baixo ou o porte enxerto mais cima. Por isso, quando vocês forem executar esse sistema de poda, você precisa observar e identificar onde que está o porte enxerto. Sempre na planta, a parte do cavalo embaixo, ela é mais grossa
do que a parte superior acima de onde foi feita a enxertia. Então no olho nu mesmo você consegue identificar aonde que está o início do enxerto, onde que foi enxertado na planta. A questão de manejo pós-poda nesse pomar, a gente precisa tomar cuidado com algumas questões. Como vocês podem observar, ela tem essa estrutura mais fraca na questão de formação desses novos galhos, pela questão que essa brotação nova que sai, são brotação lateral. Então, naturalmente, dificilmente a gente consegue ter essa brotação mais rigorosa. Um outro ponto importante, a partir do momento que a gente faz esse sistema de poda, a gente vamos trabalhar anualmente com a parte curativa, onde que foi feita a poda. Um exemplo aqui, ó, ou nessa parte aqui, ou aqui mesmo. O porquê, João? Porque você acaba abrindo um ferimento muito grande na planta. Então ali se torna um ambiente favorável para a infestação de pragas e doenças e até fungos. Mesmo que o seu pomar, antes de você fazer o sistema de poda, fosse um pomar que não teria nenhum tipo desse problema. Mas naturalmente quando você abre esse sistema de poda, a planta vai vários anos para poder se recuperar. Então a gente precisa tratar muito bem dessa questão de surgimento de qualquer tipo de problema na questão de doença, praga, fungo ou até mesmo ataque de outros patogênios nessa planta. Uma dúvida que você, produtor, deve ter na questão desse sistema de poda radical é o que a formação do pomar passa a ser depois de uma planta receber esse sistema e a evolução dos novos brotos que vão surgindo. Aqui, como você pode observar, após 5 anos executado esse manejo, olha como as plantas já estão vindo já de novo. Aqui vai se manter um pomar mais baixo, então aqui, a partir do 3º ano que foi executado esse sistema de poda radical, já iniciou o processo de poda para manter essas plantas mais baixas. Então, se você não executar o sistema de poda para reduzir essa nova brotação, a planta vai continuar desenvolvendo e subindo a copada para cima. Então a questão de formação da planta, a parte estrutural, continua a mesma, até mais rigorosa, porque você tem um sistema radicular mais forte, o sistema mais desenvolvido. Então, para formar a parte de brotação, que vai ser naturalmente uma brotação menos rigorosa do que a anterior, se desenvolve mais rápido. Então, como vocês podem observar, a planta vem evoluindo normalmente no meio do cultivo comercial de produção de abacate. Aqui eu vou dar um tour para vocês identificarem como que é o formato de um pomar que se utilizou o sistema de podas. Olha como vocês podem observar. Aqui a parte principal foi retirado, como vocês podem observar, e aqui nasce a brotação naturalmente da planta. Aqui a planta, né, como eu falei para vocês, a parte mais grossa está aqui, que é a parte do cavalo, e a parte onde que foi feita a enxertia, ela é mais fina. Então por isso que conseguimos identificar onde que foi feita a enxertia desse abacateiro e se faz a poda acima, porque naturalmente vai voltar a frutificar aqui os frutos que de origem do enxerto, né? Que aqui no caso a variedade é Fortuna. Olha para você ver as brotação nova que vem vindo. E já iniciando o processo de florada, como vocês podem observar aqui, ó. Aqui, ó, é o desenvolvimento da planta na sua questão de produção. Olha que bacana. Olha aqui para vocês verem. As abelhas já trabalhando. Naturalmente essa planta volta a produzir como era antes. E eu falei para vocês, ó, o sistema radical na planta. Olha que bacana o desenvolvimento do pomar após 5 anos do sistema de poda. Aqui a planta também produzindo. E aqui, ó, uma planta de novo, para vocês identificarem o manejo de poda radical no pomar. Olha a estrutura que se forma. E mais uma vez, mais de perto, para vocês identificarem a fase de produção dessas plantas e identificarem que a questão da produção não muda nada, a planta continua produzindo e até ao contrário, ela volta a produzir um fruto de mais qualidade e produzir mais rentabilidade por quilo por planta. Em qual momento você, produtor, pode identificar que é o momento de fazer uma poda radical ou até mesmo de renovar o pomar?
Sempre lembrando que cada produtor, ele tem uma situação dentro da sua propriedade. Aqui, a gente trabalhamos com esse sistema de poda radical, porque futuramente vamos trabalhar com outras variedades de abacate aqui dentro dessa propriedade. Então esse pomar, futuramente vamos refazer o projeto dele com outras variedades, pela questão do que? A mudança climática nessa região foi muito expressiva. Então hoje as variedades que a gente estamos produzindo aqui, a gente não está conseguindo trazer rentabilidade na questão de comercialização pela questão climática. Então precisamos renovar as variedades que produzimos hoje dentro dessa propriedade, para que a gente passe a ter rentabilidade na questão comercialização em cima das variedades que estão produzindo aqui hoje. Então esse foi o motivo que nos levou a trabalhar com o sistema de poda radical nesse pomar. Logicamente que a gente já tem um pomar bastante expressivo de produção, né, na questão de tempo pós-plantio. Então naturalmente a gente já tinha um pomar favorável para que a gente executasse esse sistema de poda. Mas você, produtor, tem que identificar que muitas vezes na questão formação do pomar, o produtor faz uma manejo, uma formação lá atrás, e um exemplo, o pomar de 8, 9 anos de idade, naturalmente o produtor precisa executar uma poda dessa drástica no seu pomar, para não ter que refazer o pomar todo, porque os manejos que foi feito lá no início não foi um manejo adequado, e hoje traz prejuízo para a questão para o produtor, na questão de formação de produção. Então esse sistema de poda radical não se usa apenas no pomar com muita idade. Dependendo do manejo que você, produtor, fazer e fazer de uma forma errada, com 8 anos de idade você já precisa trabalhar uma poda radical dessa, para não ter que fazer a remoção do pomar e formar um pomar totalmente do zero. Então essa questão de fazer a utilização de poda radical varia de produtor para produtor, de situação para situação. Ô João, qual que é o benefício que traz de fazer um sistema de poda radical? O benefício, ele é único, é que você não precisa restaurar o pomar na questão de plantar tudo de novo. Mas você precisa identificar a questão em cima do seu pomar, se vale a pena, se não vale, se você vai restaurar ele, se não vai, se você vai continuar na cultura do abacate com essas variedades, ou você vai sair da cultura do abacate. O benefício é esse. A poda radical te dá a possibilidade de você manter as suas árvores a curto prazo em produção, e assim você conseguir traçar um novo projeto para sua propriedade. Uma outra questão de benefício, você até mesmo pode fazer o sistema de poda e manter esse pomar em produção comercial de novo. Simples assim, é o benefício que traz. Logicamente, com uma planta como essa, ela não entrega o resultado de produção igual um pomar mais novo, mas te deixa mais tranquilo para que você não possa arrancar esse pomar todo e refazer ele. Então existem vários caminhos de benefícios que a poda drástica pode trazer para o seu pomar, mas lembrando que uma poda drástica no pomar comercial de produção de abacate mal feita, você acaba matando a planta ou até mesmo não tendo vantagem em cima. Então lembrando, execute uma poda de formação adequada. Se você tem dúvida de como executar esse sistema de poda, eu tenho uma consultoria totalmente online, onde que eu não trato apenas da forma correta de fazer o sistema de poda radical, mas até mesmo os outros manejos de poda, falando um pouco também de cronograma de pragas e doença, entre outros assuntos relacionados à cultura do abacate no segmento comercial. É só você entrar em contato com a equipe, o e-mail está na descrição do vídeo. Então, trazendo para vocês esse conteúdo muito bacana e um conteúdo educativo sobre o sistema de poda no cultivo comercial de produção de abacate. Se você tem alguma dúvida relacionado a esse sistema de poda, quais os outros sistemas de poda se precisa fazer no pomar comercial de produção de abacate, é só você deixar a sua dúvida nos comentários do vídeo. Eu sempre estou com vocês aí respondendo suas dúvidas aí nos comentários. Peço para você também deixar o gostei no vídeo, isso ajuda demais a gente a continuar esse trabalho no segmento da produção comercial de abacate. E também peço a sua inscrição. Estamos semanalmente sempre trazendo conteúdo educativo para estar agregando no seu dia a dia aí no campo. Até o próximo vídeo. Toda honra e glória a Jesus Cristo.